Manutenção de máquinas. Aqui eu já troquei o cabo de força porque tinha quebrado, né? De tanto mexer na máquina, ela quebra. Então eu troquei, cortei e emendei o pedaço. Esse aqui é o pedaço. Eu tirei esse pedaço e coloquei mais pra cima. Por que eu não deixei aqui? Pra não ficar. Porque quanto mais no pé da máquina, melhor, né? Se eu emendo aqui embaixo, fica uma emenda esquisita. E aqui no pé da máquina fica imperceptível. As pessoas não vão perceber o cliente. Aqui eu já tirei os parafusos da máquina, né? Dessa Magic Clip com fio. E vou agora fazer a manutenção. Essa máquina eu troquei, essa bobina aqui já foi trocada porque ela tinha queimado, né? Então eu troquei essa bobina, que é essa parte aqui. Aqui é como se fosse o motor da máquina. Você troca, ela volta a funcionar. Essa máquina está passando por uma manutenção completa, né? Já troquei a bobina, troquei o cabo que tinha quebrado, cabo de força, né, de energia. E agora eu vou trocar o tic-tac. Eu vou substituir esse botão aqui por esse botãozinho aqui, ó. Botão que tem muita gente que chama de tic-tac. E outras pessoas falam liga e desliga, porque a função é essa, ligar e desligar, certo? Então eu vou trocar porque esse botão aqui, ó, com o passar do tempo ele vai ocorrendo desgaste. Tirei os dois parafusos desse lado e desse outro, os dois parafusos. Separei os dois fios, porque cada fio desse daqui vai vir de um lado e de outro aqui do tic-tac, certo? Então beleza, tirei, que é a manutenção de máquina, porque esse botão original da máquina aqui, ó, ele se quebrou. Galera, então a ideia é conectar essa parte e essa parte, as duas partes, certo? Focou aí, câmera? As duas partes, a ideia é conectar as duas partes e aí dá a função de ativo o botão, né? E como eu não tenho a solda alumínio, porque isso é que seria o ideal, a solda alumínio aqui ela deixaria tudo certinho. Eu vou fazer o processo manual, que é o que você vai ter em casa mais fácil. Então o que eu vou fazer? Eu vou cortar esses dois plugs aqui e ligar eles direto, sem precisar para não precisar da solda alumínio. Já cortei um e vou cortar o outro, porque a gente não tem solda alumínio, então a gente tem que improvisar com o que a gente tem. Eu arrumei essa tesoura velha aqui e vou cortar, ó. Pã. Aí eu vou descascar os fios, né? Tá ok. Cortei as duas pontas e coloquei de um lado e outro. Agora vamos para ela funcionando. Eu coloquei o pente aqui porque isso dá choque, né? Cuidado quando você estiver mexendo aqui para não pegar nas partes de metal, tá? Aqui tá com o pente protegendo para eu não ter contato, né? E não tomar um choque. Vou ligar. E opa, funcionando, certo? Aí agora eu só preciso isolar. Vou passar uma fitazinha aqui. Cinto, certo, galera? Aqui a máquina tá pronta, certo? Esse botão, por ele ser um pouco maior do que o da máquina, ele já é uma adaptação, né? Fica sobrando isso aqui. Por quê? Porque essa região da máquina não encaixa direitinho. Mas tá funcionando direitinho aqui, ó. O que a gente deve fazer? Tem como serrar um pouquinho aqui, ó, e adaptar para esse botão encaixar mais aqui para dentro. Plugar ele certinho aqui. Só que aqui é um caso de dia a dia. Como você pode ver, a gente está aqui no meio do trabalho. Então a gente é caso de emergência, certo? A gente trocou e tá funcionando, dá para funcionar de boa. E no final do dia a gente abre aqui, talvez eu coloque outro vídeo depois, dessa máquina já feita a adaptação certinha para não sobrar esse espaço. Mas não passa energia, então não tem risco de choque, por exemplo, não. Tá tudo ok. Por isso que ela ficou aqui meio que aberto, entreaberto aqui, porque não deu para fechar. Porque tem que cortar essa parte aqui dessa capinha e abrir um pouquinho mais aqui para esse botão casar certinho aqui nessa cavidade aqui da máquina, certo? Então isso é a máquina funcionando. Desliga, liga normal, certo? Tudo ok.